tela, ela virou uma chupeta emocional. Tô triste, tela. Tô irritado, tela. Antes de dormir, tela. Pra comer, tela. E aí, é óbvio que você não vai conseguir substituir se você não tiver uma rotina organizada onde a criança entenda que a hora de comer não é hora de tela. E aí não é só ela, é todo mundo. Acho que muito adulto se beneficiaria desse método. Com certeza. Não, eu tenho Nossa. várias pessoas que falam pra mim assim, ó, eu não consigo porque eu também estou Claro. dependente, viciado na tela. O que é que isso vai causar, no que é que isso pode causar na vida daquela família? Aí isso é polêmico agora. Seja muito bem-vindo ao Pulso Podcast, um podcast voltado para inovação, empreendedorismo e histórias inspiradoras na saúde. Sou a Cauã Vitor, sou host desse podcast e hoje eu tô aqui com ela, a minha parceira fiel desse podcast. Olá, eu sou Anne Caroline Hans, eu sou médica formada na Universidade de Buenos Aires e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, doutora Tamires. Por favor, se apresente pra gente. Olá, eu sou Tamires Mariana, eu sou neurologista infantil e fiquei muito feliz com esse convite e acho que vai ser muito proveitoso a nossa conversa. Eu tô muito empolgada porque temos um filho pequeno e o que ela vai trazer hoje vai ser muito importante pra gente, pro nosso filho e pra todo mundo, com certeza. Perfeito. E para toda pessoa que vem aqui no podcast, a gente tem uma dinâmica bem especial, que é só tirar um papelzinho daí de dentro desse recipiente. Que legal! E aí, assim que você abrir, vai estar escrito um valor. Esse valor você vai transferir para nossa conta bancária. Faça a piada com todo mundo. Complicado, né? Hábito. Então, diga pra gente um hábito que você acha que ajudaria ou salvaria as pessoas. Leitura. Sensacional. A leitura, se a gente pensar nas pessoas mais inteligentes que a gente conhece, todas elas leem muito. Né? A leitura, ela melhora a nossa narrativa, amplia a nossa visão de mundo, né? Desacelera o nosso cérebro, estimula a nossa criatividade. E é algo que vem se perdendo. Nesse mundo que a gente vive, onde tudo é rápido, onde tudo é acelerado, a gente quer textos curtos, a gente quer vídeo com legenda, a gente quer áudio, aí a gente não quer escutar o áudio, a gente quer ler, mas quer que seja curto. Então a gente vai ensinando o nosso cérebro a tudo rápido, tudo curto, tudo microinformações. Claro. E quando a gente lê, a gente volta a estimular o nosso cérebro em várias áreas diferentes, porque eu trabalho atenção, eu trabalho visão, eu trabalho a imaginação, porque eu não estou vendo, não é um vídeo, né? Então eu tenho que imaginar aquilo que eu estou lendo, eu tenho que processar aquilo que eu estou lendo. Tem um excesso, né, ali comparado com o que a gente tem hoje, né? Tem um excesso de palavras e frases para eu construir aquela ideia. Então, sem dúvida, se as pessoas voltassem a ler, se a gente conseguisse ensinar as crianças a lerem, isso faria uma grande diferença. Eu acho que é um hábito que precisa ser resgatado. Ótimo. Essa dica, o brinquedinho que o nosso filho mais gosta é uns livrinhos de silicone que tem, Sim, maravilhoso. Ele olha e fica louquinho por aquilo. Muito legal. Isso, espero que no crescer ele goste de ler. Mas, olha, já vai uma dica para vocês. Se a gente estimula isso desde pequeno, né, então, esses livrinhos eles são muito interessantes, mas depois o ideal é que vocês façam a transição para livros menos atrativos. Claro. Para ele gostando mesmo do livro normal. Não das figurinhas. Não das figurinhas. E não, a gente usa muitas vezes, né, livros que são... hoje eu falo que os livros eles têm que concorrer com os brinquedos, então realmente eles mexem, eles têm isso ou aquilo, mas o ideal mesmo, quando a gente ensina assim desde pequenininho, é vocês terem, igual a gente deixa ali os brinquedos no cantinho, tem um cantinho da leitura e reservar um tempo para ele ficar ali. E aí a criança vai se habituando a ter aquele tempo de leitura, que no caso, quando ele é pequenininho, ele é folheando, e depois, quando ele vai crescendo, todo o hábito que a gente adquire na infância, a chance da gente levar ele para a vida adulta é muito alto. Então, é muito mais fácil você ensinar a criança a gostar de ler desde pequenininho do que quando ele já está maiorzinho. E também ler, né? Vocês ter precisam o hábito de ler, porque a criança né? aprende com exemplo, ela imita. Então, intencionalmente sentar e ler, né? Eu acredito que hoje em dia o grande desafio, que a gente ainda não iniciou esse desafio como pais, né? É a competição, por exemplo, da leitura com as telas, né? O grande desafio é estar também presente para o seu filho e proteger ele dessa exposição. O Matheus teve uma pequena exposição esses dias a um celular e uma tela, um desenho, e ele ficou paradinho, vidradinho, olhando para aquilo.
Então, é complicado competir com isso no mundo real, no mundo onde a mãe está trabalhando, a mãe solos trabalhando, rotina, enfim, como fazer dar certo, como proteger os filhos das telas. E aí eu já quero emendar com outra pergunta para ficar, que eu acho que vai casar perfeito. Dá para abrir exceção ou... Vamos lá. O melhor caminho é não dar a tela. Tá. Então, se vocês conversarem com pais que são zero tela, se eu não dou a tela de jeito nenhum, em nenhum momento, ou seja, não abrir exceções, porque agora que o filho de vocês viu uma vez, toda vez que ele vê um celular, ele vai associar, Entendi. ele vai querer, né? Ele vai querer de novo. Então, os filhos das minhas amigas, alguns pacientes meus que são zero tela, é muito mais fácil. Porque se eu nunca vi, Não sei o que é. eu não me interesso. Como ser zero tela? Eu preciso incluir essa criança na rotina da família. Então, para ser zero tela, a criança tem que ter uma rotina bem estruturada, onde ela tenha atividades quase que o dia todo. Lógico que é importante ela ter o período de tédio, ter o período ali de ócio, mas hoje, de fato, as crianças, até pelo estilo de vida que a gente leva, até por como nós nos comportamos, elas são mais hiperestimuladas, mesmo sem ter tela. Do 0 aos 2 anos, a recomendação é 0. Então, não tem nenhuma justificativa para a criança ser exposta até os 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, 1 hora de tela. A partir dos 6 aos 10 anos, 2 horas de tela. De 11 anos para cima, 3 horas de tela. O que acontece? Criança que não é exposta até os 2 anos, é muito fácil você continuar 3, 4. Quando chega ali 4, 5 anos, se essa criança já vai para a escolinha, que a maioria vai, começam alguns desafios, porque os amiguinhos já vêm, já comentam, já tem, e aí vai ficando, né, um pouco mais difícil de você blindar. Mas essa criança que não teve acesso ali nos primeiros 3, 4 anos, ela se interessa muito menos pela tela do que a criança que foi exposta desde pequenininho. Claro. Então, eu vejo que as minhas amigas que conseguiram ser zero tela, aí até pelo menos 3, 4 anos, hoje que os filhos já estão maiores, eles assistem, mas por muito pouco tempo. E aí a outra dica é a tela, gente, em qualquer idade, quando ela for, né, na infância, ela tem que ser a tela da televisão. Não tem justificativa para você entregar o celular na mão de uma criança, principalmente dentro de casa, porque dentro de casa ele tem tudo, né? Tem o quarto dele, tem os brinquedos, tem a sala, tem vocês, ou a avó, ou a tia, ou a babá para dar atenção, para brincar com ele, tem o que ele quer comer, tem a cama. Então, a tela de celular, ou tablet, ela é para momentos externos. Tipo, tô dentro do avião, eu levei todos os brinquedos, é uma viagem longa, ele tá chorando sem parar, eu tô na recepção de um hospital, tô sozinha, né? Por exemplo, você tá só você com ele, tá sem ali rede de apoio, está dirigindo, aí o menino gritando, é perigoso. Medidas São nos de momentos emergência. Isso, exceção. Dentro de casa, a gente tem que assistir na TV. Tá. Porque na TV, gente, a criança fica mais solta. Quando a gente tá com o celular na mão, até a gente não presta Fica. atenção, tropeça, não responde quando chama, né? Então, assim, tem que ser a tela da TV. E aí, fazer escolhas melhores. Então, tá dentro do tempo que eu posso por idade e colocar desenhos mais calmos, né? Que tenham menos estímulos. E outra, coisas com começo, meio e fim. Qual é o problema de hoje? Quando a gente entrega o celular e vai para YouTube Kids ou para qualquer outra rede parecida, a criança acelera o vídeo, passa, volta, entra uma propaganda. Então, eu vou ensinando esse cérebro a não esperar, a pular a propaganda. E quando eu coloco na TV, vocês ganham esse controle. A criança tem que assistir, não tô gostando. Vai terminar o episódio. Tem que terminar de assistir, estimular. E quando for um pouquinho maior, colocar dentro da rotina de vocês, né? Pra assistir um filme em família. Hoje, gente, as crianças não conseguem mais assistir um filme. Nem os Não adolescentes. tem mais graça, né? Não, Eles não conseguem ficar parados Parados, aquele tempo claro. todo pra assistir. Não é mais aquilo. interessante. Não consegue. Tu lembra, né? Eu tenho um sobrinho que a gente chamou, vamos no cinema. Não quero ir no cinema. Por quê? É chato. Chato, gente, ir no cinema. Porque para eles o interessante é o estímulo muito rápido, né? Então é o vídeo rápido, é o vídeo sem sentido, é trocar de vídeo o tempo inteiro. Eles não conseguem assistir. Para assistir, não precisa nem ir muito longe, não é nem um filme. Às vezes um episódio de um desenho, nem série.
Hoje os adolescentes não assistem mais série. Mais sério, sim. Eles não conseguem. Eu tava pensando esses dias que pra mim era muito legal quando eu podia ficar acordada até mais tarde pra assistir a Tela Quente. Acho que é Tela Quente que chama. E aquilo era muito legal pra mim. E aí isso parou de ser tão legal, sabe? Porque muito estímulo, muita dopamina fácil, né? Uma coisa que era tão simples, era tão legal e agora não é mais. Quando eu escuto muito, né? Porque nas minhas redes sociais eu falo muito sobre desenhos antigos. E o pessoal vem, mas a gente cresceu assistindo Pica-Pau Amarelo, isso, aquilo, coisas Sim. que não são tão boas. Eu falo, gente, mas era totalmente diferente. A gente assistia na TV. Era na TV aberta. Você tinha que dividir a TV com a casa inteira. Então, tinha um horário específico para você assistir. Tinha propaganda. Você não podia escolher o episódio. Então, já vinha uma frustração. Porque podia ser um episódio que você já assistiu. No ápice do desenho, tem um intervalo e você tem que esperar. Então, a gente treinava o nosso cérebro para frustração e para esperar. O que nós estamos fazendo com as crianças hoje em dia? Ensinando para elas que a todo momento ela pode comandar e tá chato, eu passo, eu acelero, eu volto. Então, eles não sabem mais esperar. Claro. E aí, por isso que hoje, mesmo as crianças que não têm nenhuma neurodivergência, todas elas têm dificuldade de lidar com não, de esperar, né? Um limiar de frustração muito baixo, qualquer coisa já se frustra muito, porque é o jeito que a gente tá... A sociedade tá desse jeito. Sim. Nós, adultos, estamos assim. E aí, a gente tá ensinando isso para as crianças. Então, as crianças hoje não conseguem mais esperar numa fila. Tudo que demora é chato, tudo que... Sim. E aí a gente vai, por exemplo, você vai pra uma fila, ele começa a reclamar, você dá o celular. Uhum. Claro. Você tá num lugar que não é interessante pra criança, a gente dá o celular. Dá o celular. Na nossa época era, tá numa reunião de adultos, num aniversário que só tem adultos. Vai brincar, se vira, pensa em alguma coisa. E aí a gente inventava, passa anel, dança da cadeira, não sei... Não Hoje, ficava parado. Resgatar. Hoje as crianças não sabem mais brincar. E para que elas brinquem sem telas, precisa de um monitor. Claro. Elas não têm mais capacidade de criar brincadeiras, de Sozinhas, brincarem sozinhas, né? não conseguem. Imaginação fica limitada e a gente vai emburrecendo. E tem hoje uma explicação neurológica de por que isso acontece? Ou seja, imagino que tenha, mas qual que é a explicação neurológica? Pergunta melhor formulada agora. Qual que é a explicação neurológica para que, eu assisti um videozinho aqui e fazer com que a criança, com uma exposição ou duas, já queira isso aqui mais do que qualquer outra coisa? Que é muito dopaminérgico, né? A dopamina, ela ensina... A gente associa muito a dopamina como um neurotransmissor do prazer, né? Mas não é isso, na verdade, né? Na verdade, a dopamina, ela ensina para o nosso cérebro o quero mais. Então, aquilo é tão prazeroso que o cérebro, quando vê de novo, então só dela olhar o celular, tem alguns estudos que mostram que se o celular estiver na nossa vista, a nossa atenção já cai. Não é a mesma. Mesmo que você deixe no silencioso, assim, o fato dele estar aqui, aí o contrário é verdadeiro também. Se tiver com a notificação e a notificação ficar aparecendo, você não consegue se concentrar na outra atividade do mesmo jeito. Porque o cérebro já associa, como uma droga mesmo, né? Sim. Então, assim, a pessoa que tem aquele prazer muito intenso, quando eu vejo de novo aquilo, o cérebro já... Opa, dopamina, eu quero mais. Caramba. Eu quero de novo. Então, é por isso que eu tenho crianças no consultório que a família deixa quase que 0 telas ou consegue zerar a tela por meses. Basta um final de semana onde ela tem acesso pra gente regredir tudo. Por isso que a gente faz muito paralelo com o uso de drogas, né? A pessoa tá ali, eu tô há tanto tempo sem usar drogas, daí basta único. É mais ou menos assim. Caramba, tem uns... Desculpa, você tem alguma pergunta aí? Eu ia ir para um ponto. Você acha que existe um sobrediagnóstico ou uma medicalização desnecessária nas crianças, onde a solução seria simplesmente tirar telas? Olha... Boa pergunta. Isso, é uma pergunta muito boa. As pessoas falam muito sobre excesso de diagnóstico de autismo, e aí a gente acaba indo para essa parte de excesso, né, de medicação. Eu não acho que a gente tem necessariamente um excesso de diagnóstico, a gente tem um excesso de informação. Então, como temos um excesso de informação, a gente observa sinais muito mais precocemente, procura ajuda muito mais precocemente, a escola está pronta para reconhecer, a vizinha está pronta para reconhecer, a tia, enfim. E aí, a gente vai atrás daquilo, porque aí isso é polêmico agora, para muitos pais,
às vezes é mais cômodo achar que tem algo errado Sim. do que assumir que a falha tá ali na rotina, que eu não tô dando a atenção que aquela criança precisa, ou que eu não tô estruturando a rotina daquela criança do jeito que deveria e que ela tá com excesso de tela. A tela não causa autismo. Porém, ela pode sim simular sintomas do TEA. Na pandemia a gente viveu muito isso, né? Mas sem dúvida, para aquela criança que tem uma predisposição genética, e o autismo é genético, e ela é exposta à tela antes da hora, eu vou intensificar esses sintomas e vou precipitar esses sintomas. Mas a tela em si, ela faz mal para todas as crianças. Claro. Então acaba que eu tenho uma geração inteira que não consegue esperar, que é mais irritada, que tem problema de sono e que tem uma série de coisas que podem ser medicáveis. Aí talvez a gente entre nesse excesso de medicação. As pessoas estão normalizando, é melatonina, isso, é aquilo, para a criança dormir melhor, enquanto que, na verdade, eu deveria fazer uma higiene do sono, a rotina do sono, só que isso é muito mais trabalhoso. É muito mais fácil eu ir lá e dar uma melatonina. Claro. Então, eu acho que a gente entra, sim, em muitos casos, nesse excesso de medicalização, porque a própria família já vem buscando isso, ou normaliza isso, ou acaba preferindo esse caminho, porque ele é mais fácil do que estruturar toda a rotina, do que fazer, né? Isso leva muito tempo, consome muito, e hoje as famílias têm uma rotina mais corrida, né? O que, por exemplo, eu sempre tive um pezinho atrás, desde a parte da psicologia, e eu não sei se isso vai entrar muito na neurologia, tá? Mas o que, por exemplo, esse excesso de tela leva à simulação desses sintomas e depois à rotulação da criança com, provavelmente, pela simulação do sintoma, a algo como, tem autismo suporte 1, que é aquele mais leve, ou qualquer outro tipo, TDAH, coisas assim. E depois, aquilo que você falou, né? O pai termina sentindo no ambiente mais, tipo, tá tudo bem, não é culpa minha, é culpa do... E levar ao mantenimento, à manutenção daquele hábito ruim, que nunca é resolvido. E aí diz, não, o problema é que o bichinho tem TDAH. E aí a pessoa, o risco daquela criança crescer com esse rótulo, que às vezes nem é mais escondido dela, é falado publicamente, a própria criança diz, a identidade é minha, eu pego para mim. Existe muito disso ou isso chega a ser uma viagem aqui da minha cabeça? Não, existe. E eu não acho que necessariamente o rótulo é ruim, até porque eu acredito que a gente tem que normalizar esses termos. Tá. Então, não é ruim a criança saber que tem TDAH ou que tem TEA, a sociedade saber, porque a gente precisa normalizar isso. E a gente precisa normalizar que existem níveis de suporte diferentes, demandas diferentes, para não minimizar a dor do outro. Porque não existe autismo leve, gente. Tá. Não existe. Eu falo que é leve para quem está de fora, porque a família que convive, aquilo traz prejuízo. Qualquer coisa para eu chamar de transtorno, na verdade, tem que trazer prejuízo. Senão é só o jeito da pessoa. Então, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Transtorno do espectro autista. Então, quando eu uso a palavra transtorno, aquilo tem que trazer prejuízos significativos e na maioria das vezes traz. E aí, o que acontece? O que eu acho que é o errado é porque às vezes os pais acabam justificando um comportamento que não é do autismo, que não é do TDAH, que é da falta de rotina ou do excesso de telas e acaba caindo na conta. Isso é ruim, isso acontece. Mas eu não acho que o problema seja o rótulo em si, entende? Não é o rótulo, é a gente colocar na conta do diagnóstico, do rótulo, coisas que são da rotina. Então, qual é o correto? E eu tento trazer muito isso, e várias pessoas que falam sobre esse assunto no digital também tentam levantar essa bandeira. A criança tem o autismo ou tem o TDAH, mas ela é uma criança que precisa de regra, rotina e limites, como qualquer outra criança. Legal. E hoje eu tenho uma certa concorrência porque um parece ser mais bonito, mais confortável que o outro, que a criança, e aí eu queria explorar as diferenças entre um e outro, que eu tô com autismo leve ou é superdotação da criança? Realmente hoje a gente tem mais conhecimento sobre todos esses termos. Então, por isso que se fala muito, né, de altas habilidades de superdotação, autismo nível 1 de suporte, o TDAH. E muitas vezes a criança que tem uma inteligência um pouco acima da média, né, e é neurodivergente,
ela pode sim ter altas habilidades em algumas áreas, não em todas. É isso que as pessoas confundem, né? Quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, parece bonito, mas também não é fácil. Claro. Apesar de não ser um diagnóstico, não ter o transtorno ali na frente, não ter CID, né? Traz muitos prejuízos. E quanto maior esse QI, normalmente mais comorbidades eu vou ter. É muito difícil a gente ver uma criança com um QI acima de 130, por exemplo, sem ter ansiedade, ou sem ter TDAH, ou sem ter alguma comorbidade associada. Né? É muito raro a gente ter altas habilidades de superdotação puro. Né? Isso vai trazer prejuízos, porque ela vai ter dificuldade de socializar com as crianças da idade dela, ela vai ter preocupações muito à frente da idade dela. Se ela tiver um hiperfoco, um interesse em leitura, ela vai querer ler livros para os quais ela não está madura o suficiente ainda. Então, não é fácil. Né? Não é muito bonito, de novo, para quem vê de fora, mas também não é fácil. E sim, muitas vezes no consultório a gente tem que fazer essa diferenciação mesmo. Se eu estou diante de uma criança TEA nível 1 de suporte com um QI acima da média, ou se eu tenho, de fato, altas habilidades de superdotação. Legal demais, cara. Porque eu tava olhando em rede social o que tem de gente agora, com tanto adulto quanto com orgulho, falando, o meu filho é superdotado e tudo mais. Claro. Não olhando para isso desse ponto e dizer assim, que é difícil viver com isso, não é um benefício, né? Tem muita gente trazendo esse ponto. E tem uma coisa interessante sobre isso. Eu recebo muitas crianças, né, muitas famílias no consultório e nas consultas online também, para avaliar essa questão, né, de altas habilidades, superdotação. Normalmente crianças que não têm acesso a telas. Hoje, as crianças que não têm acesso a telas e são bem estimuladas, elas estão se destacando tanto comparado com as crianças que têm excesso de telas e não são estimuladas do jeito que deveria, né? São hiperestimuladas pela tela e pouco estimuladas a participar da rotina da família, a imaginar, a criar, né? A elaborar ali as brincadeiras, que elas parecem superdotadas. Mas não necessariamente elas são. Claro. Caramba, elas são só crianças inteligentes, criatividade. claro, mas que por não ter tela e por ter a presença ali de um adulto e ser ensinada a brincar, porque a criança pode aprender a brincar sozinha, mas se eu tenho um adulto guiando essa brincadeira, ajudando na imaginação, ajudando ela a brincar ali de faz de conta, a criar, a imaginar, a ler para ela, né, ensinando ela a gostar da leitura, essa criança vai voando e aí ela parece uma criança muito mais inteligente do que as que têm acesso a telas. Por exemplo, crianças que têm acesso a tela normalmente têm uma linguagem mais pobre. Mesmo que ela não tenha um atraso de fala, ela vai ter um vocabulário mais pobre. E a criança que imagina, que brinca, que conversa, que constrói histórias, que cria narrativas, ela tem um vocabulário muito superior. E uma das coisas que a gente observa, né, quando a gente pensa em altas habilidades de superdotação, é a questão da comunicação. Então, você vê uma criança ali de 2 anos que se comunica muito bem, as pessoas falam, nossa, mas ela fala muito melhor que uma de 4, ela deve ser superdotada. Claro. Não necessariamente. É só uma criança que não tem acesso a telas e é bem estimulada e que, obviamente, tem um QI bom. E o QI é genético, então, normalmente essa criança é filha de um casal que já tem uma inteligência boa e por isso sabe que não deve dar telas e que deve estimular, e é esse conjunto, né? Cara, que lindo escutar isso, porque é o tipo de situação que tem acontecido cada vez mais. Você vai na casa de alguém e você diz, nossa, teu filho é tão inteligente, não sei o quê. E aí, juro, comigo já aconteceu de parar e olhar e dizer, nossa, criança inteligentíssima, deve ser. E aí eu, já influenciado, deve ser superdotado. E às vezes é só essa questão da tela, porque realmente as crianças que eu lembro, que eu vi, que eu tive essa impressão, são as crianças que não estavam o tempo inteiro com o celular na mão. Porque se eu não estou com o celular, porque o que acontece? A tela, além de ser um estímulo passivo para o cérebro e hiperestimulante, ela rouba a atenção da criança. E aí a criança deixa de observar todo o resto. Por exemplo, uma criança dentro do carro, que não tem acesso a telas, ela vai observar a estrada, ela vai observar os carros que estão passando, você vai brincar com ela de, vamos achar o carro amarelo primeiro, vamos olhar a placa, Então ela vai se situando e interagindo e aprendendo um monte de coisas, tendo noção de espaço, de quanto demora para chegar, qual placa que passou, qual estrada. Uma criança que está na tela, ela nem percebe aonde você chegou, para onde você foi, o que aconteceu. Então, além disso tudo, o que eu perco por estar na tela é muito valioso.
Claro, o que eu vi, e assim, eu já peguei, por exemplo, você já foi, né, lá em Natal, e peguei pros sobrinhos e agregados, assim, cara, tem uns negócios hoje em dia, uns vídeos de rede social para criança, geralmente. Você não vai ver um adulto vendo isso, eu imagino. Eu nem sei como é que acha, mas é uns vídeos de, tipo uns edits de coisas absurdamente sem sentidos. Um gato que brincou com a câmera e depois virou um pato, e histórias rápidas, com cortes rápidos que não tem nada a ver. E a criança fica vidrada naquilo e você vê que, gente, não tem pé nem cabeça. E é aquilo que a criança está consumindo. É como se estivesse tentando desconfigurar o cérebro. Isso, é exatamente isso. E aí, o contrário, a criança que não tem acesso a telas, o que você vai oferecer para ela? Um livro, aonde eu vou ter ali algumas imagens e ela vai ter que criar. Pode até ser uma história doida, mas ela criou, ela imaginou, ela pensou, ela narrou. É totalmente diferente do que eu receber esse estímulo nonsense ali o tempo todo. O cérebro dessa criança só fica hiperestimulado, irritado, sobrecarregado, e ela não vai gravar aquilo. Às vezes eu escuto assim, mas ele aprendeu a falar vendo tal vídeo. Tal. Gente, não. A criança aprende a falar na interação, é o olho no olho, é olhando a sua boca, é com sentimento. Isso importa muito mais do que ela reproduzir ali qualquer palavra. O que vai ficar... Isso tem diversos estudos que mostram isso. Se você ensinar cores ou letras ou qualquer coisa pelo vídeo e com brinquedinhos, principalmente aqueles brinquedos de madeira, aqueles brinquedos mais simples, não aqueles que brilham, que tem muita coisa... E avaliar, né, essas crianças, tipo, estudos sérios mesmo. O grupo do brinquedo vai gravar muito mais do que o grupo da tela. É igual quando a gente estuda. Se eu só assisto a aula, se eu assisto uma videoaula, eu retenho uma coisa. Se eu assisto aquela aula e depois ensino alguém o que eu aprendi, ou faço um resumo, ou faço um esquema, um mapa visual, eu vou gravar muito mais, obviamente. O impacto emocional é muito importante para a aprendizagem, né? Sim, e você ativa mais áreas do cérebro. Sim. E essa é a questão. Porque quando eu tô ali só assistindo a tela e só recebendo ou só ouvindo, eu tô ativando pouquíssimas áreas. Quando eu tô folheando, escrevendo, sentindo, me conectando, me emocionando, aquilo vai ficar gravado. Com certeza. E criança não precisa de muita coisa, né? A gente acha que tem que comprar o brinquedo mais novo, encher de brinquedo, mas não precisa. A criança nem deve, né? Exatamente. Ela consegue. Não deve por quê? Porque eu já fui em vários casos de pessoas, inclusive pessoas que eu olhava e dizia: vocês têm uma boa educação para a criança. Mas a criança tem uma infinidade de brinquedos. Por que não deve? Porque senão a gente entra... Lógico que é muito melhor do que a tela. Mas se eu tenho um mar de brinquedos, eu vou ficar pouco tempo em cada um. Eu vou explorar pouco cada brinquedo. Então, o correto... Eu posso ter muitos brinquedos, mas vocês têm que fazer rodízios. Vocês guardam uma parte e aí deixa uma quantidade pequena, média, ali de brinquedos disponíveis. Porque aí a criança, ela vai explorar, de fato, aquele brinquedo. Imagina que se eu tiver 10 brinquedos, ele vai ficar, 2 minutos em cada um, não vai aproveitar muito nenhum. Se eu tiver só 3 brinquedos disponíveis, ele até pode ir de um pro outro, mas aí ele vai ter que voltar. E a hora que ele voltar para aquele, isso aqui eu já fiz, eu vou ter que fazer outra coisa com esse brinquedo. Eu vou ter que... Estimula a criatividade. E aí você estimula a criatividade. Não, os pais sempre... E a gente também vê no Mateus, né? Eu comprei tal brinquedo pro meu filho, mas eu dou uma garrafa PET e ele adora. Exato, eles estão mostrando pra gente que eles precisam de pouco, porque o pouco estimula a criatividade deles. Se o brinquedo já faz tudo, eles vão ficar só olhando. Se o brinquedo dança, canta, pula, acende luz, eles ficam ali só olhando. Agora, se eu entrego um brinquedo simples na mão dele, ele vai ter que criar. Ele vai apertar pra ver o barulho, ele vai jogar pra ver como que cai, ele vai tentar colocar dentro de outro brinquedo, ele vai tentar desmontar, ele vai explorar. E ao explorar, aquele cérebro tá ativando várias áreas e aquilo tem um ensinamento e gera uma memória totalmente diferente do que o brinquedo que faz tudo sozinho ou a tela. Eu gostei de saber disso, até porque eu acho que encaixa muito, por exemplo, tá vendo aquilo ali? Reconhece aquilo? Sim, o ioiô. O ioiô. Eu tava esses dias, eu trabalho muito com computador, com celular, com gravação, é o meu dia a dia, termina sendo isso. E às vezes, e aí quando não tá trabalhando, você ainda consome às vezes rede social, né? Então, é muito digital. E aí, esses dias eu fui, comprei um ioiôzinho e eu falei, cara, que legal. E foi uma coisa, de voltar
sabe, Sem bobo. querer. E aí, o seu cérebro, ele ativou a memória emocional do que você sentia quando brincava disso. Olha, sem querer, você foi muito intencional nisso. Sim. Porque agora a gente tá em casa, né? Ele tá trabalhando, aí de repente eu escuto esse barulhinho. Gente, ele tá com o ioiô por aí, brincando com o ioiô. E eu falo, é pra desestressar. E não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Tá vendo como é uma coisa boa? E se você assistir algo que você assistiu na época, dependendo, pode até te trazer uma memória emocional, mas não vai te trazer A mesma coisa. Legal. Verdade, não vai. O mais próximo que a gente tem de memória boa é música. Porque realmente a música tem um poder diferente do que o que a gente assiste, assim, de trazer essa memória do momento. Né? Quando tem uma música que marcou a nossa infância ou alguma coisa, você que consegue... traz aquela nostalgia, né? Isso. Instantânea. Mas é a música, não é necessariamente o que você assistiu. A gente tem poucas memórias muito fortes de algo que a gente assistiu. A não ser que você tenha assistido com alguém e aquela história tenha tido um sentido. Totalmente. Aí sim, eu lembro aquele filme que eu assistia com a minha irmã ou com a minha mãe. Aí pode ser. Aí faz. Tá. Qual a memória que essas crianças podem ter desses vídeos nonsense? Absurdamente. Ela não lembra nem o que ela viu 2 segundos depois. É isso, entendeu? Muito raso. O que vai gerar de emocional? O que vai... Nada. Muito raso. É literalmente toda vez que eu vejo a criança vendo esses vídeos no sense, porque eles são absurdamente no sense mesmo. E a impressão que eu tenho é tá desconfigurando o cérebro da criança. A criança vai sair daí, sabe aqueles desenhos que a gente viu que a criança via e saía hipnotizada? É aquilo. E é uma hipnotização. Agora sim, a gente tá vendo, a gente discutiu muito até aqui agora, e eu imagino que você tá com o teu tempo apertado, né, já. A gente já discutiu muito até agora sobre a criança consumiu, você não entendi que não é para dar, mas meu filho já tá com 7 anos de idade, eu já dei, exemplo, tá? Não que eu tenho, eu já dei a tela, e agora? Entendi, já percebi, já tem até os sintomas que a gente falou aqui. Como é que eu paro a criança que já tem 7 anos, que já tem vontade, já tem personalidade, que se eu disser não pegue, na hora que eu virar a criança, talvez vai pegar o celular e vai ver. Como é que eu faço para lidar com essa criança agora, que já consumiu? A gente tem algumas estratégias de acordo com a idade. Então, a criança pequena, né, a criança abaixo de 9 anos, é muito com os pais mesmo. Eu vou precisar fazer um trabalho com os pais para que os pais tomem as rédeas da situação e consigam organizar a rotina da criança para que a tela entre em momentos específicos. Só tem um jeito de reduzir, gente. Se realmente a criança souber o horário que ela pode assistir, o horário que ela tem que brincar, a tela não pode entrar em qualquer momento. Tá. Ela tem que ter horário. Do mesmo jeito que tem horário para dormir, para tomar banho, para brincar, para fazer a tarefa, tem que ter o horário da tela. Rotina, né? Rotina é muito importante. E previsibilidade. Só assim, não adianta, se eu não tiver um plano, se eu não tiver uma rotina organizada, a família não vai conseguir reduzir a tela. Eu tenho um curso que ajuda, um método, na verdade, né? Não chega a ser um curso, porque as aulas são curtas e é bem prático. Ele chama Mais Rotina, Menos Tela. Por quê? Porque eu preciso organizar a rotina, eu preciso entender quais são os gatilhos, que horas que a tela entra, para eu saber o que eu vou oferecer no lugar. Porque qual que é o problema hoje? A tela, ela virou uma chupeta emocional. Então, eu tô triste, tela. Tô irritado, tela. Os pais estão sem tempo, tela. Tédio, tela. Antes de dormir, tela. Para comer, tela. Ao acordar, tela. Enquanto a criança está se arrumando, tela. E aí, é óbvio que você não vai conseguir substituir se você não tiver uma rotina organizada onde a criança entenda que hora de comer não é hora de tela. E aí, não é só ela, é todo mundo. Então, refeição, sem telas. Antes de dormir, sem telas. O horário da tela é esse horário aqui na TV. E aí você pode assistir isso, isso e isso. Sem o controle na mão da criança e sem o celular. Não dá. Não tem como você conseguir controlar o uso de telas numa criança com celular na mão. Se nós adultos, quando a gente pega um celular, a gente não tem nossa vida super corrida, isso e aquilo. Você entra ali no Instagram pra ver uma coisa. A hora que você viu, você já passou não sei quanto tempo. Claro. Já foi pra uma página de comprar alguma coisa que você nem precisava. Por que a gente acha que uma criança vai conseguir ter esse controle? É claro que não vai. Então, só tem como eu reduzir telas numa criança que já usa se eu tiver uma rotina bem estruturada, se eu entender quais são os horários, os gatilhos pelo qual eu dou tela. E aí você tem que trabalhar os pais, porque na maioria das vezes, os pais também já estão no automático do tipo, a criança começou a chorar a tela.
Ai, eu tô, não sei o que, tela. Os pais também fazem isso. Então, a gente tem que trabalhar muito os pais. Quando eu tenho uma criança 10, 11, 12 anos, eu já consigo fazer um trabalho mais direto Com a criança. Tá. E eles funcionam muito bem quando a gente explica. A maioria das vezes, quando a gente explica o porquê não pode, o porquê faz mal e consegue delimitar os horários, consegue negociar, né? Não fazer uma coisa tão impositiva, né? Com adolescente, não adianta a gente te proibir. Você explica e você negocia. Né? Você prefere assistir esse ou esse filme? Você pode assistir essa série ou você dá 2 opções dentro do que pode. E aí ele não sente tanto que está sendo, né? Claro. Que está sendo punido. Então, são estratégias diferentes. Acho que muito adulto se beneficiaria desse método, né? Com certeza. Não, eu tenho Nossa. várias pessoas que falam pra mim assim, ó, eu não consigo porque eu também estou Claro. dependente, viciado na tela. E aí a gente tem que fazer um trabalho com a família. Não adianta vocês falarem que a criança não pode usar, enquanto que o tempo que vocês chamam de qualidade, que vocês sentam pra brincar com a criança, vocês estão com o celular na mão. A maioria dos pais faz isso, senta pra brincar no chão com a criança, tá com o celular na mão e a TV ligada. Com 2 telas ao mesmo tempo e aí quer que a criança não tenha tela. E não dá. Então, realmente, a família tem que organizar a rotina e tem que ter horário para tudo. E tem eu brinco não, né? Assim, eu ensino isso tanto no método quanto nos meus vídeos e na consulta, que são as zonas livres de tela. Então, faz mesmo uma caixinha, entrou na cozinha, sentou ali na sala de jantar para comer, todo mundo põe o celular ali, sem tela. Perfeito. Sentou pra ver TV, sem tela, porque a gente faz isso. A gente senta hoje pra assistir algo na TV com o celular na mão. O celular na mão, Cara, sim. senta na TV com o celular na mão. A gente faz isso. Que exemplo que você tá Complicado. passando pra criança? Aí você vai dizer que ele não pode? Não tem como. 100%. Incoerência. Incoerência. E aí, outra coisa. A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou recente. Idade pra criança ter um celular 12 anos. A criança que já é maiorzinha, você mostra isso, ó. Não pode. Ah, mas o fulano tem. O pai dele tá fazendo errado. A mãe dele tá errada. Tá descumprindo Exatamente. uma coisa. Todo mundo sabe, não é? Não pode dar açúcar pra criança menos de 2 anos. Antigamente ninguém ligava pra isso. Hoje, quase todo mundo cumpre isso. E quando vê algum pai, alguma mãe dando, a gente já olha. Tem que acontecer a mesma coisa com o celular. Caraca, sim. Eu queria entender, e aí a nível de TO mesmo, para um pai e para uma mãe, para entender de verdade isso. Se eu não resolver isso agora, a criança já está viciada, claramente, se tirar o celular, esperneia, aquela coisa absurda, a ponto de reações de, vou quebrar alguma coisa, não sei o quê. Se eu não fizer resolver isso agora, enfrentar esse maremoto que vai ser uma semana, um mês minha vida, para mudar esse hábito na criança, o que é que isso vai causar, o que é que isso pode causar na vida daquela família? Olha, numa criança que tem uma neurodivergência, os prejuízos vão ser muito maiores e o manejo e a dificuldade, né, para retirar e para organizar a rotina também pode ser diferente. Mas vamos falar aqui numa criança típica, certo? Tá. Uma criança que não tem TDAH, que não tem autismo, que não tem uma predisposição para esquizofrenia, bipolaridade, depressão, ansiedade. A gente até pode recuperar algumas coisas, mas outras não. Então, por exemplo, na fase em que ela tinha que estar lendo, brincando, conversando, interagindo, ela passou boa parte na tela. Isso, na adolescência dela, vai fazer falta porque ela não vai ter, por exemplo, habilidades de comunicação, de interação social. Na escola, ela vai ter dificuldade para fazer uma redação, ela vai ter dificuldade para interpretar um texto. Então, eu vou ter um prejuízo em todas as áreas. No social, no acadêmico, no sono, no comportamento. No financeiro do futuro adulto. Então, Claro, basicamente, é seguro afirmar que se hoje eu não cuidar das telas do meu filho, se eu continuar deixando ele ter acesso indiscriminado à tela, de celular, de tablet, de YouTube, o que for, eu tô literalmente afetando a vida do meu neto financeiramente, intelectualmente, de tudo que é jeito. Sim, se essa criança chegar a construir uma família, porque a chance é muito pequena. Porque aí o que acontece? Essas crianças que têm esse uso desenfreado, quando elas chegam na adolescência, aí já começam a aparecer os prejuízos. Então, vai ter dificuldade na escola, vai vir a ansiedade, vai ter autoestima baixa, vai ter uma série de prejuízos que talvez ela nem consiga fazer uma faculdade, talvez ela nem consiga casar e construir uma família. Que
antigamente, numa escala muito menor, isso já acontecia. Aqueles amigos que a gente conheceu, que ficavam trancados no quarto Claro. jogando videogame e que nunca saíram da casa da mãe e que não tem emprego e que tem 30, 40 anos, mora com a mãe e acha que o pai e a mãe têm a obrigação de sustentar. Só que Sim. imagina o que... Só que agora isso vai ser, tipo, 20 vezes mais, né? Essa geração. Caraca, nunca tinha Então, parado pra pensar nisso. E hoje, gente, a gente já tem uma geração que não quer mais fazer faculdade, que só quer resultados rápidos, que não aguenta pressão, que tem muito mais burnout, crise de ansiedade, problemas psiquiátricos do que a geração anterior. Claro. Caraca. É muito sério. É muito sério, né? Muito sério. E que bom que a gente tirou esse tempinho pra falar sobre isso. Sim. A gente tem muito mais assunto para falar. Inclusive, você hoje é uma das maiores referências, se não a maior referência no Brasil, em AME. Pra gente finalizando, é AME? Me explica, não é amar, ame de amor. Ela faz com amor, eu imagino. Mas, pra gente ir finalizando, e isso não passar desapercebido, me fala um pouquinho sobre essa referência e sobre essa doença que você se tornou especialista de referência no Brasil. Eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto. Desde pequenininha, desde os 2 aninhos, quando perguntavam o que eu queria fazer, eu já dizia que queria ser médica de criança, né? Eu não sabia falar pediatria, obviamente, mas eu queria ser médica de criança. E aos 10 anos, o meu primo nasceu e ele nasceu com essa condição genética, né? Com a AME, né? Que é a atrofia muscular espinhal. É uma condição genética rara, grave e que na época não tinha tratamento. E aí, quando eu fui para a faculdade de medicina, eu já sabia, né? Pediatria e depois neurologia infantil para trabalhar com doenças raras. Foi esse caminho que eu trilhei dentro da minha trajetória profissional. E eu acabei indo para Fortaleza. E um dos motivos, né, foi para estar num centro de doenças raras que era referência já no atendimento dessa condição, além de outras, né? E ali eu tive a oportunidade de ter contato com um grande número de pacientes com AME, ao mesmo tempo em que a gente vivia a era dos tratamentos. O primeiro tratamento chegou no Brasil, né, 2017 para 2018. Hoje a gente tem 3 tratamentos para a condição e a gente luta aí para que a AME seja diagnosticada no nascimento, para que ela entre dentro do teste do pezinho, porque quanto antes eu trato a condição, mais eu preservo a função motora desse paciente. Então, o diagnóstico precoce faz muita diferença. Então, hoje, para mim, né, palestrar para outros colegas neurologistas infantis, pediatras, sobre o tema, ensinar sobre as medicações, terapias gênicas, que são medicações bem complexas, é algo muito gratificante, não só para mim, como para minha família, porque é realmente um propósito, né? E quando eu cresci no digital e comecei a falar sobre as telas, eu falo também sobre doenças raras, né? E dos meus desejos hoje, né, com a influência que eu tenho, com a audiência que eu tenho, é tentar lutar por políticas públicas e por melhores condições, né, na saúde e na educação, não só para as crianças neurodivergentes com autismo, com TDAH, mas também para as crianças com doenças raras, incluindo a AME e outras doenças raras que eu trabalho bastante também. Que legal. Deixa eu te fazer só uma pergunta, que eu acho que era... Você quer fazer alguma pergunta agora? Não, é sobre a AME, a disponibilização dos medicamentos. Existe a disponibilidade no SUS desses medicamentos? As 3 medicações são disponíveis no SUS. Sensacional. E essas São medicações de milhões, tá, gente? Tá. Isso existia antes desse movimento? Não. A gente até 2017, 2018, nem existia tratamento no Brasil. Mas a comunidade AME é uma comunidade muito unida e que desde o começo, desde que a medicação chegou no Brasil, né, tanto os médicos quanto as associações de pacientes se uniram e conseguiram acelerar esse processo de implementação das medicações pelo SUS. E hoje a gente tem as 3 disponíveis no SUS. Que legal. É muito legal. Olha só. Como é bom ser brasileiro nesses momentos. Gente, a gente tem que valorizar isso, é uma das demais. coisas muito boas. Vou para minha pergunta final? Antes, deixa eu fazer um... Pode fazer. Que é o seguinte, hoje a gente sabe que você já não tem tanta abertura para poder estar atendendo clinicamente um paciente por vez, né? A gente sabe que você já reduziu o seu número de atendimentos exatamente para focar em nas causas maiores e estar lidando com as coisas que por aí poucas pessoas querem e se disponibilizam para poder enfrentar.
entendendo isso, um pai, uma mãe, ou um responsável legal que quer poder ter acesso a você ou ao teu conhecimento para poder ajudar uma criança, o que ela pode encontrar hoje de você? Você falou sobre um treinamento que você tinha para os pais, tem mais coisas assim? A minha rede social, ela tem conteúdo de bastante qualidade e muito prático, que pode ajudar bastante famílias, né? E isso é algo que eu fico muito orgulhosa, porque realmente, mesmo antes da fase que eu estou agora, onde eu reduzi bastante os atendimentos, eu conseguia atender uma quantidade X e o Instagram, né, as redes sociais, me possibilitou chegar em várias famílias que não teriam acesso tanto pela condição financeira, pela condição geográfica e por disponibilidade minha de tempo, claro, né? Então, eu acho que só de consumir os meus conteúdos que estão gratuitos, isso já pode ajudar muitas famílias. Além disso, eu tenho alguns e-books que têm estratégias práticas para auxiliar na redução de telas, eu tenho guia de brincadeiras certas por idade, desenhos certos por idade, coisas bem práticas mesmo ali para o dia a dia dos pais. E tem, sim, esse curso, né, que é onde eu ensino o método Mais Rotina, Menos Tela, que também são aulas curtinhas, bem fácil ali para os pais e que tem um material prático para ajudar mesmo nessa questão, né, de redução das telas e organizar a mesma rotina para que isso seja algo sustentável, né? Não só tirar por tirar, né? Como tirar, como fazer. Ainda faço teleatendimento, consulta presencial aqui em São Paulo, também já mais reduzido. E tem outros projetos aí que eu ainda não posso falar, mas muita coisa vindo por aí que eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Que lindo. Que é qual? Eu tenho hoje, né, o Instagram, o TikTok e YouTube. Todos é o mesmo nome, né? É BRA de Doutora Tamires Mariano. Perfeito. Vai estar aparecendo aí bem na tela facinho. em algum lugar. E Facebook, e Facebook também. Facebook também? Top. Muito bom. Tamires, a gente vai para a nossa última pergunta. Última pergunta que a gente estudou por mais de 100 Muitos amostragens. Exato. Qual que é? É uma pergunta muito legal. O que você acha que está adoecendo os brasileiros? Qual é a principal causa de adoecimento mental, físico das pessoas hoje? O excesso de telas. E aí, isso vale, inclusive, para nós adultos. E não necessariamente o excesso de tela inútil. Hoje, a maioria das pessoas, a gente trabalha usando telas. Sim. Né? Então, mesmo que eu tenha um trabalho presencial que eu não use diretamente a tela, eu chego em casa e eu continuo trabalhando pela tela. Seja para responder, seja para ver um e-mail, seja... E a gente acelerou tudo. Então, a gente vive com pressa, a gente vive sobrecarregado, a gente vive atrasado de um compromisso para o outro. E tudo isso envolve essa cobrança exagerada que quem trouxe para a nossa vida foi o digital. O digital é maravilhoso, tem muitas coisas boas, mas ele está adoecendo, sim, a gente. Então, a gente tem que fazer pausas, a gente precisa resgatar leitura, atividade ao ar livre, tempo de qualidade com os nossos amigos sem o celular. E aqui fica um desafio para todo mundo, né? Comecem a prestar atenção. Sentou num restaurante, sentou na mesa com colegas, foi para casa de alguém, deixa o celular dentro da bolsa, deixa o celular para lá, para viver mesmo aquele momento. Hoje a gente está o tempo todo preocupado em responder, em fazer, em postar, em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que esse excesso faz com que todos nós, né? E aí, para quem tem uma tendência genética para transtornos, isso piora, mas acaba deixando todos nós adoecidos. Porque aí, quando eu tô descansando, a gente se compara com quem está produzindo, claro, e se sente mal também. Então, realmente essa digitalização e essa aceleração, essa autocobrança, esse excesso de produção, né, a gente ser super produtivo o tempo todo, está adoecendo a nossa sociedade. Exato, a gente esqueceu que é uma ferramenta, né? E a vida real não cabe dentro dessa ferramenta. Maravilha. E por isso que quando a gente estiver nessa ferramenta, é importante a gente ter conteúdos como o da Tamires, pra gente poder ter acesso e pensar fora da caixa. Isso mesmo. Antes da gente finalizar, porque eu ia esquecer do Momento Impulso, a gente tem um Momento Impulso Podcast. O nome do podcast é Pulso, mas tem um impulso, que é o seguinte. A ideia do podcast, né, ele é construído para o médico e também para o possível paciente, para a população em geral. E
Pra agora, esse momento é voltado para a pessoa que está assim, cara, eu quero ser médica, eu estou estudando medicina ou estou querendo fazer neurologia infantil. Para essa pessoa, qual o conselho que você dá para ela? A medicina hoje, a medicina já foi muito glamorizada, né? Hoje a gente vive uma outra fase. Eu acho que não só para medicina, mas para qualquer profissão que essa pessoa for escolher, a gente tem que ser racional. Eu preciso gostar daquilo, mas eu também preciso avaliar o quanto aquilo vai me trazer de qualidade de vida, o quanto eu vou ganhar, né? Todas essas coisas são importantes. Só façam neurologia infantil se vocês gostarem de criança, obviamente. Existem 2 caminhos, né? Depois da medicina, você faz pediatria e depois neuroinfantil, ou você faz neurologia clínica, né? Assim, de adulto, e depois neuroinfantil. Eu sou suspeita porque eu acho o cérebro a parte mais importante, né, do nosso corpo e muito legal. Então, para trabalhar, né, com a mente, você tem que gostar, realmente, né, porque você vai lidar com famílias, você vai lidar com a dor do outro, com aquele filho que não veio do jeito que a família esperava. Então, você tem que estar pronto para isso. Maravilha. Obrigado por essa dica. Obrigado pela tua presença aqui no podcast, por ter aceitado o nosso convite, que mesmo com todos os possíveis empecilhos ainda está aqui. Deu certo. Deu certo. Obrigado de verdade. Obrigada, Tamires. Muito feliz e aprendi demais aqui. Quero aplicar com o nosso filho. Vamos aplicar com o nosso filho. De verdade. Obrigada de verdade. Muito feliz. Quer trazer uma última mensagem ou a gente já trouxe, já abordou tudo? Já foi tudo? Perfeito. Muito obrigado. Você que está vendo esse podcast, se estiver no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja, você vai clicar, vai seguir, vai salvar, vai compartilhar. Principalmente com aquele pai, com aquela mãe que precisa escutar essas mensagens. Porque isso aqui foi mais do que um episódio de podcast, isso aqui foi uma aula. Uma aula de como é que você basicamente cuida não só da sua vida, não só da vida do seu filho, mas da descendência da tua família. Espero que você tenha gostado. Beijão. Até o próximo.